Todo mundo no local ficou de queixo caído, desacreditando no quanto Shirone mandou bem ao conseguir uma pontuação tão alta em só um minutinho. A empolgação tomou conta da galera e alguns alunos começaram a pensar se não deviam focar em disparar fótons também, mas outros responderam que esse estilo parecia funcionar só pro Shirone mesmo. Enquanto isso, o Prota estava achando aquele teste bom demais. O Nadi começou a refletir sobre como ele se batia todo no começo com o sequenciamento, mas que agora, depois de dominar a técnica, tinha conseguido marcar 342 pontos numa única tentativa. Só que o Iruki mandou essa, dizendo que a pontuação dele nem era lá grandes coisas. O Nadi rebateu na hora, dizendo que para uma primeira tentativa era algo muito impressionante, sim. Aí, levantando a mão, o Iruki perguntou para a professora se ele também podia tentar o teste. A professora ficou meio surpresa com o pedido, mas acabou deixando ele ir, avisando logo para não quebrar nada. Os alunos viraram a atenção toda para o Iruki, coendo as unhas de curiosidade para ver como o garoto se sairia. Shirone ficou pensando se o Iruki queria mesmo treinar para o teste ou se estava só querendo dar uma de exibido para impressionar todo mundo. Mesmo curioso, o Prota ficou de olho bem atento. O Iruki pisou no centro do campo e deu início ao teste. Para a surpresa de geral, ele começou a usar o cisma no teste do radar de velocidade. Os alunos começaram a duvidar se essa técnica funcionaria, afinal, com ela você acerta os alvos no olho, e não sentindo a presença deles. Shirone assistia aquilo impressionado, se perguntando como Iruki conseguia encolher a zona espiritual com tanta precisão. De repente, um estouro de luz surgiu no céu, deixando todo mundo hipnotizado. O Iruki passou para o nível 2 já garantindo 13 pontos, e ainda restavam 57 segundos no relógio. Ele continuou com os ataques rápidos sem parar, prendendo os olhares de todos os espectadores. Conforme o teste avançava, o Prota começou a se dar conta de que o Iruki podia acabar passando a pontuação dele. Olhando bem de perto, o Prota se perguntou se o Iruki sempre tinha sido apelão desse jeito. Mas, prestando mais atenção ainda, ele percebeu algo chocante. O Iruki não estava usando os olhos para mirar nos alvos. Em vez disso, ele estava calculando as equações de cada alvo individualmente, uma aplicação do cisma que parecia quase inacreditável para o Shirone. O Prota ficou se perguntando se o Iruki estava aplicando técnicas de sequenciamento, mas o Nadi explicou que o Iruki não contava em centenas ou milhares. Ele contava em milhões. Chocado com essa revelação, o nosso garoto custou a digerir o nível absurdo de habilidade que aquilo exigia. Quando o teste acabou, o Iruki cravou o nível 24 com uma pontuação espetacular de 548 pontos. Os alunos ficaram em choque total, perguntando se ele era humano de verdade para ter uma habilidade tão fora do normal. A professora Romi também achou a performance dele sensacional e super original. O Iruki deu um passo à frente e pediu o feedback do teste dele. Shirone reconheceu que tinha sido incrível, mas o Iruki achou a resposta do Prota meio morna. Ele insistiu que usar a modularidade era um feito e tanto, e perguntou se o Shirone não estava nem um pouco curioso para saber como ele conseguia contar em casas de milhões. O Prota admitiu que estava curioso sim, mas duvidou que o Iruki fosse sair espalhando o segredo dele assim do nada. Só que o Iruki nem deu importância a isso e explicou que saber a teoria não significava dominar a prática. Ele então revelou que a técnica não era o bicho de 7 cabeças que parecia e que se resumia a aplicar logaritmos para agrupar os números. Apesar da explicação, o Prota achou essa técnica com logaritmos difícil pra caramba. Para ele, o sequenciamento era só uma contagem simples, enquanto esses logaritmos traziam uma complicação completamente nova. O Iruki então mandou essa pro Shirone. Você acha mesmo que consegue me vencer? Quando o Shirone respondeu que aquilo era só um teste, o Iruki deu um sorrisinho debochado e disse: é bom não vir dar palestrinha pros outros se você não tiver habilidade suficiente para sustentar o que fala. Ele bateu na tecla de que teoria não vale de nada perto da prática e que ninguém é convencido só com conversinha. Desafiado por aquelas palavras, o Shirone perguntou: se eu finalmente ganhar de você, isso prova que eu estou certo? Dando uma risada, o Iruki concordou, mas fez questão de debochar. Você nunca vai conseguir fazer os cálculos matemáticos que eu faço. No fim, vai ser esmagado. A frustração começou a corroer o Shirone por dentro, enquanto os outros alunos assistiam a tudo com os olhos brilhando, empolgados com o clima tenso que estava rolando entre os dois. O teste do radar de velocidade seguia regras bem específicas, incluindo a pontuação baseada no número de alvos acertados dentro do limite de 1 minuto. Cada acerto fazia surgir um novo alvo e aumentava o nível. A velocidade dos alvos também influenciava na subida de nível, mas se o tempo acabasse antes de acertar um alvo, nenhum outro aparecia, o que reduzia a pontuação final. A média da turma 5 era de 400 pontos,
e ninguém tinha conseguido chegar nos 700 ainda. O Prota percebeu que, para alcançar essa marca, ele não podia errar alvo nenhum e tinha que chegar no nível 30 antes do tempo esgotar. Isso significava que ele precisava completar cada nível em meros 2 segundos. Determinado, ele se preparou para começar o teste. Os alunos assistiam sem acreditar enquanto ele destruía os alvos sem dó, mostrando uma velocidade e precisão absurdas. A galera estava achando aquilo surreal. Ele foi avançando até alcançar o nível 25. Cravando 567 pontos antes do tempo zerar. Os alunos ficaram embasbacados ao perceberem que ele tinha aumentado a pontuação em 200 pontos em apenas uma semana. Com o fim do teste, a zona de imagem se fechou e a turma começou a torcer e vibrar por ele, reconhecendo sua velocidade e mira impecáveis. Além de tudo, o garoto tinha melhorado sua habilidade a ponto de conseguir dar 4 disparos em um único segundo. Aí foi a vez do Hiroki dar um passo à frente, pronto para sua tentativa. Assim que ele começou, os alunos notaram que a zona espiritual dele parecia menor, só que muito mais rápida do que antes. Ele foi quebrando os alvos num piscar de olhos e terminou o teste em tempo recorde. Chegando ao nível 24, ele fechou com 568 pontos no último segundo. A galera viu que a pontuação dele também tinha subido em relação à tentativa anterior, passando a do Shirone por exatamente as com pontos. Mas o nosso garoto continuou firme no objetivo de melhorar ainda mais, confiante de que superaria o Hiroki na próxima oportunidade. Essa diferença de apenas um ponto não era coincidência. O mesmo padrão se repetiu no dia seguinte e continuou acontecendo sem falhar. Os alunos torciam com um entusiasmo gigantesco pro Hiroki, que mantinha sua vantagem mínima. O Prota entendeu a mensagem por trás daquele único ponto de diferença. O Hiroki nem estava se esforçando ao máximo. A galera continuou comentando sobre o Hiroki ser o grande vencedor, mas todo mundo estava igualmente impressionado com o salto do Shirone, que subiu 600 pontos em só uma semana. Quando se juntaram ao redor dele, perguntaram se ele não queria entrar para o clube deles e ensinar suas técnicas. Enquanto isso, o garoto refletia sobre os pontos que o Hiroki conseguia fazer sem o menor esforço. Mesmo dando seu absoluto melhor, o Prota sabia que o Hiroki ainda não tinha mostrado nem metade do que sabia fazer. Ainda assim, o Nadi deu uma força pro amigo, lembrando que continuava torcendo por ele. Como os dois eram seus amigos, não importava muito quem saísse vitorioso. Apesar do apoio do Nadi, o Shirone começou a perder o foco. O Nadi então comentou quanto aquela disputa dos dois estava sendo divertida de assistir para todo mundo, já que ambos estavam entregando desempenhos históricos. Curioso, o Prota perguntou se algum aluno já tinha batido um recorde antes. O Nadi, surpreso com a pergunta, mandou essa. Pô, cara, você não sabe das conquistas da sua própria namorada, não? Ele então revelou que a Ami já tinha feito inacreditáveis 987 pontos, deixando o Shirone completamente em choque. Enquanto isso, a Ami estava sentada no campo de treinamento. A Serial se aproximou e comentou quanto a amiga tinha emagrecido, dizendo que devia ser por causa da rotina puxada da turma veterana. A Ami respondeu que logo a Serial passaria pelos mesmos perrengues. Quando a Serial perguntou se o teste de avanço era muito difícil, a Ami explicou que o nível lá era altíssimo e que só tirar nota boa não garantia a aprovação. Ela também comentou que parecia que todas as suas ações do passado estavam sendo avaliadas, algo que a Serial achou meio desconfortável. Ainda assim, a Ami tranquilizou a amiga, dizendo que subir de rank a deixaria no mesmo nível da turma 4 e que ela já tinha toda a habilidade necessária para isso. A Serial notou uma mudança na Ami, achando a amiga muito mais confiante do que antes. Aí, ela resolveu perguntar sobre o Prota, o que pegou a Serial de surpresa, fazendo-a questionar qual era a real da relação daqueles dois. Conforme a Serial contava o que o Shirone estava passando, a Ami se deu conta de que o Hiroki estava desafiando o garoto, exatamente do mesmo jeito que um dia tentou desafiá-la quando ela estava na turma. 5. Ela lembrou de como Hiroki fingia não entender as emoções das pessoas, mas no fundo manipulava todo mundo de forma sutil. A Serial então perguntou se ele era algum tipo de caçador de talentos e quis saber da ligação dele com o nosso garoto. Preocupada, sugeriu que elas ajudassem o Shirone, mas a Ami descartou a ideia na hora, pedindo para ela manter a calma e garantindo que o Shirone não precisava da ajuda de ninguém. A Serial achou a atitude dela meio grossa, mas a Ami explicou que só quis dizer que o Shirone já sabia de tudo o que precisava saber. De repente, os alunos notaram que o nosso herói tinha finalizado o teste, alcançando a marca incrível de 700 pontos e chegando ao nível 13. Chocados com o resultado, acharam aquilo surreal e chamaram o garoto de monstro por atingir uma pontuação tão alta. Quando a galera se aproximou perguntando como diabos ele tinha conseguido aquilo, o próprio Shirone mal conseguia acreditar no nível que tinha alcançado. O Hiroki, impressionado com a performance, deu
deu os parabéns para ele. Enquanto isso, a Seriel se virou para Amy e perguntou se o Prota conseguiria vencer agora. Mas a Amy deu pouca importância e disse que aquilo era apenas um teste. Frustrada, a Seriel insistiu que a Amy deveria entender a situação, já que ela mesma tinha passado por isso e tinha o recorde do teste. Mas a Amy, sem demonstrar interesse, explicou que nunca tinha competido a sério naquele teste e que simplesmente o tinha ignorado. Se ela tivesse realmente disputado contra ele, acreditava que teria perdido. Nesse meio tempo, o Iruki fez o teste de novo e marcou 701 pontos. Mais uma vez, apenas um ponto de diferença entre eles. Shirone começou a se perguntar até onde o Iruki conseguiria ir, percebendo que, para o rival, aquele resultado não exigia esforço nenhum. Naquele momento, o Prota chegou à conclusão de que não tinha como vencer. Shirone estava sentado em seu quarto, profundamente perdido em pensamentos enquanto refletia sobre a pequena pausa antes do teste final. No entanto, ele logo se deu conta de que só restavam 3 dias, o que, na cabeça dele, era tempo insuficiente para superar a pontuação do rival. Ele lembrou das palavras do Iruki de que desculpas assim só eram dadas pelos fracos. Além disso, quem não tinha habilidade não tinha o direito de dar lição de moral sobre o valor da vida. Ao mesmo tempo, a frustração crescia dentro dele, sabendo que, sem uma prova concreta, ninguém jamais levaria suas palavras a sério. Como resultado, ele se questionou brevemente se tinha perdido o contato com a realidade desde que entrou para a escola de nobres. Afinal, naquele mundo, os mais fracos eram simplesmente ignorados. Por isso, ele percebeu que desistir não era uma opção. Se quisesse mesmo vencer, teria que encontrar um jeito de ir além dos números. Foi aí que uma ideia estalou na sua cabeça. O que era um número de verdade? Além disso, ele pensou no sequenciamento e qual era a sua verdadeira essência. Em vez de se forçar a pensar de forma puramente lógica, ele decidiu sentir o processo. Ao fazer isso, ele forçou sua mente a contar o mais alto possível, levando seus limites ao extremo. Então, algo totalmente inesperado aconteceu. De repente, ele viu algo estranho e sussurrou sem acreditar. Será que? Este é o fim dos números. Isso não devia ser possível, afinal, os números deveriam ser infinitos. Um estalo repentino tomou conta dele e o garoto começou a desvendar o mistério. Porém, com a mesma rapidez, ele voltou para a realidade, sentindo-se completamente confuso. Até aquele momento, ele só estava contando números e começou a achar que estava tendo alucinações por causa do estresse. Apesar da dúvida, ele se lembrava claramente daquela atração intensa que sentiu, algo que ia além de qualquer explicação. Consequentemente, ele começou a se perguntar se os números tinham algum propósito além da simples contagem. Só mais tarde ele chegaria a uma realização chocante sobre o seu verdadeiro significado. E o Prota ficou nada menos do que 40 horas seguidas com os olhos fechados. No dia seguinte, no campo de treinamento integrado 1, os alunos se juntaram para o famoso teste de arma de velocidade da classe 5. Deu para ver a tensão no ar, com muita gente tremendo de nervoso. De repente, um dos alunos olhou em volta e perguntou o que a galera mais nova estava fazendo ali. Outro respondeu, explicando que eles só queriam impressionar, lembrando que eles mesmos já tinham feito a mesma coisa no passado. Logo em seguida, a turma da classe 4 chegou pesando o ambiente e trazendo ainda mais pressão. Alguns começaram a questionar a presença deles ali, sentindo aquele peso extra no ar. Mas outro aluno tentou acalmar os ânimos, dizendo que a maioria só estava ali para ver o confronto tão esperado entre Shirone e Iruki, crente de que esse era o grande evento que todo mundo queria assistir. A ansiedade só aumentava, e um aluno mandou a pergunta: quem tinha mais chance de vencer? Outro logo lembrou que o Iruki vinha mandando bem melhor até agora. Mas a Seriel já mandou papo reto e avisou para não tirarem conclusões precipitadas, explicando que o teste colocava 2 competidores direto no X1 e que o espírito de competição contava muito. Além disso, o nosso Prota tendia a se superar em batalhas reais, o que deixava o resultado totalmente imprevisível. Finalmente o tempo acabou e o teste foi encerrado. Um aluno já mandou o grito de vitória, enquanto o outro, mesmo tendo passado, ficou com uma sensação esquisita de frustração. Enquanto isso, Seriel confessou que, embora parecesse confiante por fora, estava morrendo de nervoso por dentro. Com o fim de mais um teste, um aluno comemorou ao ver que tinha se saído bem melhor do que esperava. Logo depois, o professor elogiou o empenho do grupo 19 e, sem enrolação, anunciou que era a hora do último grupo. Quando Shirone e Iruki deram um passo à frente, a torcida veio abaixo, gritando o nome deles com a energia lá no alto. No meio de toda essa agitação, um garoto mandou a maior força para o Shirone, dizendo para ele manter o astral elevado. O professor deu 1 minuto para eles se prepararem, lembrando que tinha muita gente de olho. Ele também disse que esperava uma luta justa e o melhor de cada um. Enquanto isso, Iruki olhou para Shirone e mandou ele começar. Sem pensar 2 vezes, a batalha começou e os dois entregaram tudo de si para vencer. À medida que o confronto rolava, a galera assistia desacreditada. Um aluno até mandou: "Caramba, cada alvo tá explodindo logo de cara."
Impressionado com o nível dos dois, Odo concordou na hora, dizendo que os dois eram simplesmente incríveis. No começo, o placar ficou empatado em 12-12. Só que, conforme o tempo passava, a zona espiritual do Iruki começou a encolher. Nessa hora, um aluno sussurrou para Seriel, dizendo que já tinha ouvido falar sobre a fenda do Iruki antes, mas nunca imaginou que seria algo tão impressionante de se ver. Ela concordou com a cabeça e admitiu que a Ami estava certa quando disse que ele seria um oponente duríssimo. No meio da conversa, ela percebeu que a pontuação do Shirone tinha acabado de passar a do Iruki. O placar agora mostrava Iruki com 119 pontos e o Shirone na frente, com 121. Com isso, teve gente achando que o Iruki só estava tirando onda, fingindo que estava perdendo para virar o jogo depois, e teve até quem o chamasse de arrogante por causa dessa tática. Só que o Iruki surpreendeu todo mundo caindo na gargalhada e mandando a real. Dessa vez, ele estava dando o seu máximo de verdade. Em seguida, ele encarou o Shirone e perguntou, todo desconfiado, o que diabos ele tinha feito nos últimos 3 dias. Enquanto isso, o professor observava em silêncio, sacando algo muito importante. Ele pensou que um novo caminho pode parecer longo no começo, mas se alguém já passou por ele antes, fica muito mais fácil de percorrer. Ele comparou isso a fazer contas e se perguntou até onde o Shirone tinha conseguido se puxar. No fim das contas, Iruki continuava de queixo caído com a performance do Prota, considerando o cara um verdadeiro monstro. A professora, vendo o desempenho deles, reconheceu a modularidade em ação. Ela notou que o Shirone estava conseguindo encaixar mais números nos seus cálculos, transformando isso em uma estratégia super eficiente. Ela também percebeu que o nosso garoto conseguia contar até o limite dele de forma consciente a cada tentativa. Enquanto isso, o Shirone continuava super focado, sabendo que a sua concentração estava no limite máximo desde o segundo em que pisou ali. Ele sabia muito bem que, se cometesse um único erro, toda a sequência iria por água abaixo. Por isso, não podia perder o foco nem por um segundo. De repente, um clarão tomou conta do lugar e a pontuação do Prota disparou, deixando a do Iruki bem para trás. Enquanto Iruki estava com 432 pontos, Shirone já cravava 469. A galera foi à loucura, torcendo sem parar e mandando ele acelerar ainda mais. Por outro lado, Iruki começou a sentir o peso da pressão, comparando a situação a um verdadeiro doping psicológico. Com isso, a rotina de cálculo dele acabou sendo interrompida. Foi aí que ele se deu conta de que tinha subestimado o nosso Prota, reconhecendo que os dois estavam num nível de intensidade parecido. Mesmo assim, ele ainda acreditava que a sua estratégia de arriscar tudo estava em outro patamar. Em uma reviravolta rápida, Iruki deu um gás e passou a pontuação do Shirone. Todo mundo olhou em choque enquanto os pontos do Iruki subiam que nem foguete. Mas, mesmo com essa virada, o nosso Prota não parecia nem um pouco fim de papo. Em vez disso, o som do ritmo do Iruki explodindo tomou conta do ar. Um aluno notou algo esquisito e perguntou se a zona espiritual do Iruki tinha ficado embaçada. Seriel corrigiu o garoto na hora, explicando que ele não estava perdendo o controle, mas sim que tinha conseguido formar 2 zonas espirituais ao mesmo tempo. Essa revelação deixou todo mundo de queixo caído. Até o professor custou acreditar, se perguntando como uma zona espiritual dupla era sequer possível. Enquanto isso, o Shirone processava o que tinha acabado de ver, sacando que o Iruki tinha dividido a sua fenda mentalmente. Além disso, ela percebeu que o Iruki agora estava fazendo 2 cálculos separados dentro de cada zona espiritual usando logaritmos. O professor reconheceu que uma habilidade dessas era algo raríssimo, até mesmo entre os prodígios, e achou impressionante como o Iruki conseguiu esconder isso por tanto tempo. Num piscar de olhos, o desempenho do Iruki foi simplesmente surreal. A pontuação dele disparou para 845, enquanto o nosso Prota continuava com 692. Com essa diferença enorme, um aluno cravou que a batalha já tinha acabado, certo de que o vencedor já estava definido. Outro comentou que o Shirone até que tinha mandado bem, mas deu o azar de dar de cara com um carapelão daqueles. Conforme a ficha ia caindo, Shirone começou a duvidar de si mesmo. Ele sentia que tinha entregado absolutamente tudo, mas ainda assim não conseguia nem chegar na metade do que o Iruki estava fazendo. O coração dele se encheu de tristeza ao questionar se o seu melhor era realmente o suficiente. Porém, quando a incerteza parecia tomar conta da sua mente, um novo pensamento surgiu. Ele não podia deixar o medo consumir. Em vez disso, ele se agarrou à determinação de ir em frente, decidido a ir além dos próprios números. Quando o Prota revelou a sua nova técnica, todo mundo ficou em choque. Os alunos apontavam empolgados, dizendo que as luzes ao redor dele estavam ficando cada vez mais brilhantes e que mais alvos estavam aparecendo na frente dele. Ao mesmo tempo, ele se forçava ainda mais, determinado a dar a sua vida ali.
Enquanto isso, Iruki soltou uma risada sarcástica e provocou, mandando ele ir o quão rápido quisesse. Além disso, afirmou cheio de si que o seu poder de cálculo sempre sairia por cima. No fundo, ele estava convencido de que podia calcular todos os números do mundo e que a vitória já era dele. Só que, conforme os últimos segundos se arrastavam, a frustração foi aumentando. O tempo parecia ter ficado insuportavelmente lento. Então, finalmente, o teste acabou. De início, Iruki checou seu placar achando que tinha mandado um resultado absurdo de bom. Naturalmente, ele deu como certo que tinha vencido. Mas, antes mesmo de comemorar, ele percebeu a reação do Shirone. Naquele momento, Seriel correu até o Prota, preocupada com o estado dele. Ao ver o quanto ele estava acabado, ela perguntou na hora se ele estava bem. Ainda meio tonto, ele chamou por ela bem fraco e perguntou qual tinha sido o resultado do teste. Em vez de responder de cara, ela abriu um sorriso enorme de empolgação e, para surpresa dele, soltou a notícia bombástica de que ele tinha vencido. E não foi só isso, ele ainda tinha quebrado o recorde. De repente, a torcida explodiu em gritos e os alunos correram para dar os parabéns para ele. Enquanto isso, Shirone ficou paralisado, tentando processar o fato de que realmente tinha ganhado. Nisso, Iruki se aproximou dele trazendo uma questão de infração de regra. Ele apontou que magia de dano em área não era permitida no teste de arma de velocidade. Ao ouvir isso, Shirone se deu conta do que tinha acontecido e admitiu que, sem querer, acabou iluminando a sala inteira. Ouvindo isso, Iruki deu um suspiro e disse que a reação dele era sem graça, mas logo o tranquilizou, explicando que disparar prótons não contava como magia de área. Com um sorriso de canto de boca, ele reconheceu oficialmente a vitória do Shirone. O público até perdeu o fôlego com essas palavras sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. Um aluno até brincou que o sol devia ter nascido no oeste naquele dia. Depois disso, o nosso prota aproveitou a oportunidade para puxar um assunto que ainda estava rendendo debate. Ele perguntou se o Iruki agora aceitava a ideia de que a vida humana era mais importante do que qualquer pesquisa. Após uma pequena pausa, Iruki concordou, meio a contragosto. Essa resposta inesperada deixou Shirone totalmente chocado. Só que o Iruki logo completou, dizendo que o nosso garoto tinha entendido as coisas errado. Ele explicou que uma explosão, por si só, não é algo violento. Na verdade, é apenas uma liberação gigantesca de energia. Além disso, deixou claro que para uma explosão ser realmente violenta, ela precisa ser provocada com a intenção de fazer o mal. O nosso prota rebateu, dizendo que são as pessoas que manipulam essa energia e esse fato não muda o quão perigosa ela pode ser. Iruki concordou com a cabeça, mas bateu na tecla de que é exatamente por isso que pessoas responsáveis precisam estar no comando de um poder desse tamanho. Aí, com uma cara bem séria, ele declarou que, de agora em diante, Shirone teria que assumir a responsabilidade por ele também. Iruki explicou que, se alguém conseguisse controlar essa energia, uma única explosão poderia sustentar 10.000 pessoas. Ele acreditava que isso daria início a uma nova era sem brigas por recursos, embora ele pessoalmente não se importasse muito com isso. O prota perguntou por que ele não tinha explicado as coisas desse jeito antes, dizendo que isso teria evitado um monte de mal-entendido. E o que admitiu que estava testando a reação do Shirone, pois queria ver se ele iria se aproveitar do poder ou respeitar os perigos dele. Entendendo a real intenção do Iruki, o nosso garoto percebeu que o seu oponente na verdade tinha medo da própria força. Iruki reconheceu a vitória do Shirone como a prova da sua determinação e mandou a real. Só o Shirone poderia parar ele. Ele avisou que, se o Shirone não aceitasse essa responsabilidade, ele não iria recuar. Determinado, o nosso garoto prometeu que não iria embora até cumprir com esse dever. A galera ao redor reagiu em choque, se perguntando se o Iruki estava se segurando o tempo todo por causa do medo. Um dos alunos ficou sem entender se o Iruki era um cara realista ou um sonhador, mas reconheceu que o medo dele era verdadeiro. Por fim, o nosso herói tranquilizou o Iruki, pegando na mão dele e prometendo que iria pará-lo quando chegasse a hora. Outro garoto então deu um abraço nos dois, dizendo o quanto estava orgulhoso de ser amigo deles. Pouco depois, uma professora chamou o Shirone e o levou para um canto. Ela perguntou se ele tinha noção do que tinha feito e se realmente pretendia deixar todo mundo para trás. Quando ele hesitou, ela avisou que dar um passo dentro daquele domínio significava se perder completamente. Surpreso, ele pediu desculpas, sem ter noção do perigo. Ela explicou que o lugar onde ele tinha entrado existia além dos números, sendo conhecido como a seção imortal pelos magos e Nirvana pelos monges. Ela alertou que, embora um humano possa alcançar o infinito, qualquer um que vá longe demais deixa de existir. Mais tarde, o nosso prota refletiu sobre o seu pesadelo recorrente, onde ele via um vazio gigantesco puxando para dentro. Quando ele acordou, percebeu que era exatamente o mesmo sonho que vinha tendo todas as noites. Beleza, galera, finalizamos aqui mais um vídeo. Se você é novo por aqui, já se inscreva e deixa seu like.